Vamos lá, mais um vídeo e vamos aprender um pouquinho como cuidar da saúde mental. Se você tem problemas nesse quesito, você precisa saber algumas coisas que talvez você nem saiba ou talvez nunca tenha ouvido falar. Eu vou falar nesse vídeo e aí você vai começar a identificar isso na sua vida e vai começar a agir de uma forma ativa para modificar essas coisas que eu vou falar. É, a espiritualidade, ou seja, aquele, a espiritualidade é quando nós nos conectamos com o nosso eu mais profundo. É um senso de propósito, significado de vida. Então, assim, provavelmente você já passou por algum momento e aí você pensa, será que eu vou fazer isso da minha vida? Que caminho eu vou tomar? Então, assim, no nosso cérebro tem a estrutura física normal. Lá tem os neurônios, nesse neurônio tem axônio, tem dendrito, tem o corpo do neurônio. E por ele passa descargas elétricas. É como um fio de uma lâmpada. Você aperta o interruptor, a eletricidade segue pelo fio, condutor, vai lá na lâmpada e acende. Aí o neurônio é parecido dessa forma. Então, assim, dentro desse cérebro, né, todo o conjunto, existe um campo elétrico, né, tem uma frequência esse campo elétrico. Aí, quando você, por exemplo, olha para uma xícara, quando você vê uma xícara, essas informações relacionadas à xícara no seu cérebro são ativadas. Essas áreas relacionadas a essas informações são ativadas e você tem essas lembranças. Você consegue ter a consciência daquilo, raciocinar disso que você está vendo. Então, essa nossa sensibilidade para ter a consciência, né? Ter a consciência e poder saber que existe a consciência. É tudo relacionado à espiritualidade. Então, quando você adquire essa sabedoria em relação a esse assunto, você consegue defender com mais força os seus valores, aquilo que você acredita. Você não é desviado para fazer coisas erradas. Quando a pessoa ela tem esse senso de espiritualidade mesmo, ela consegue dizer não àquilo que pode causar dano a outras pessoas, entende? Então, tá tudo relacionado. Você pega, por exemplo, aquela pessoa que é viciada, é alcoólatra, viciada, não consegue largar isso. Essa pessoa ela já perdeu toda a capacidade de controle emocional. O que está acontecendo ali quando você vê uma pessoa alcoolizada? Ela está tomada pelo controle físico do cérebro, o prazer. O cérebro ele quer um prazer, quer aquela euforia que é provocada pelo álcool nos primeiros momentos, e ela fica viciada nisso. Então ela perdeu a capacidade de controle emocional. E é como se fosse uma sequência. Você tem um corpo, você tem essa capacidade de controle emocional e você tem a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não quer dizer necessariamente que está relacionada com religião. Uma pessoa ela pode ser altamente espiritualizada e não ter nenhuma religião. Agora, sim, para que nós possamos ter crenças, defender esses valores, seguir algo que está vinculado a uma cultura, aí nós precisamos da espiritualidade para poder acreditar em algo, entende? Então, assim, quando você fortalece sua fé, você está fortalecendo o seu senso de propósito, aquilo que você não vê, mas que você tem uma percepção clara de que pode se tornar realidade ou que existe no futuro próximo. Basta apenas materializar isso, né? Então, assim, uma vez um cara foi fazer uma caminhada era um jovem e um garoto. Eles foram fazer uma caminhada, andaram cerca de 2 horas. E aí, no meio dessa caminhada,
Eles foram se divertindo, contando histórias. Aí chegou lá no destino final, adivinha o que aconteceu? Chegou lá, aí esse senhor, ele mostrou uma pedra, né? Eles caminharam, no começo o senhor falou que eles iriam encontrar algo importante no final, que iria revelar muita coisa. Aí eles fizeram toda esse percurso de 2 horas, aí chegando lá ele mostrou uma pedra a esse menino. Aí ele olhou assim, aí falou, sim, o que é que tem essa pedra? Nós andamos isso tudo para ver uma pedra, sendo que lá no início tinha pedras. Por que eu quero ver uma pedra? Aí o senhor falou, isso mesmo, olhe, observe. Aí falou, eu estou observando, é só uma pedra, o que é que tem de mais nisso? Aí o senhor perguntou, mas você vinha se divertindo no caminho, você vinha sorrindo, você vinha feliz, você vinha com expectativa para ver o que iria visualizar no final. Aí ele falou, eu vinha feliz, claro, nós vimos nos divertindo, mas o que isso tem a ver com a pedra? Aí ele deixou o menino refletir, saiu um pouco de perto, deixou o menino refletir, olhando para a pedra. Aí, adivinha, ele conseguiu ter esse discernimento do que aquele senhor queria falar. Na verdade, o que ele queria dizer é que o importante é a jornada, não é o ponto final. Então a felicidade está na jornada. Como assim? Porque muitas vezes nós depositamos uma alta expectativa em alguma coisa que nós queremos realizar, sendo que nós não temos um controle absoluto das circunstâncias que virão pelo caminho. Então, essa história nos mostra que nós devemos depositar o nosso foco no agora, no presente e desfrutar isso com felicidade. Desfrutar sempre que possível com alegria, porque o final ele pode nem acontecer, né? As circunstâncias podem mudar a rota, enfim. Então, o menino percebeu que a felicidade ela está na jornada. Por exemplo, é como se fosse uma competição. Aqueles caras lá treinam 3, 4 anos, todos os dias, 4, 5, 6 horas por dia. Treina um atleta olímpico, né? Treina treinamento de alta intensidade, tem que se alimentar bem, comer direitinho todos os dias, para chegar na competição, ele dá o seu melhor e ele pegar ou não esse pódio. E muitas vezes acontece de não pegar o pódio. Então é importante que desfrutar da jornada, porque o final ele pode ser e é na verdade desconhecido, né? Claro que nós fazemos tudo para que dê certo os planos e no final nós possamos conquistar tudo. Mas circunstâncias irão aparecer nesse caminho que podem acelerar, podem fazer demorar mais, podem nos fazer dar uma pausa nessa trajetória que nós estamos seguindo. Então, os 3 pilares da inteligência espiritual, para que você possa adquirir isso, ele é o propósito, tem que ter um senso de propósito, algo que envolve não só você, mas outras pessoas nesse trajeto. Você fazer o bem e contribuir na vida de outras pessoas. Um propósito normalmente está ligado a isso. Significado, significado é o porquê de você estar fazendo isso. Que bem isso vai trazer para outras pessoas. E terceiro, valores. A espiritualidade ela se liga muito a valores. É você ter uma forte crença nos seus valores e você defender isso em meio a qualquer circunstância. Quando você precisa dar um não, você vai lá e não vou fazer. E ponto. Ninguém vai duvidar, você fica firme e tem convicção no que você falou, entende? Então os valores estão diretamente relacionados a isso. Princípios também.
princípios e valores. Então, quando nós temos esse discernimento espiritual, nós conseguimos agir de forma mais convicta nas situações da nossa vida e desenvolvemos resiliência. Porque para você seguir um propósito que nesse trajeto vai ter muitas tempestades, imprevistos, às vezes você vai ter que dar um passo atrás. Então você tem que ter resiliência. Resiliência é uma chave importante nessa caminhada. Resiliência, paciência. Então, Jesus, quando começou verdadeiramente seu propósito, ele logo de cara, né, querer seguir isso de uma forma física para ser o mais humano possível, se deparou com diversas contrariedades. E ele não estava voltado simplesmente para o seu corpo físico, mas a questão emocional e espiritual também. É um grande exemplo de espiritualidade, de defender e seguir com fé até concluir o seu objetivo. Então, tem alguns pontos que vêm para fortalecer essa nossa espiritualidade, nos deixar bem, trazer saúde mental. Está relacionado também com a saúde mental. Muitas vezes você sente-se culpado de alguma coisa, terminou um relacionamento, você acha que a culpa é sua, e isso fica impregnado mesmo. A culpa, grava isso, ó. A culpa, ela suga a vida da nossa alma. A culpa suga a vida da nossa alma. Como assim? Quando você se culpa, não é uma consequência que vai surgir no seu corpo, mas é emocional. Você vai sentir isso no seu coração, algo sugando as suas energias, algo impedindo você de prosseguir. Então a culpa ela precisa ser liberada. Quando você não libera isso, isso aprisiona e impede você de seguir com fé adiante no seu propósito. Então tem que haver estratégias para você eliminar isso. Uma pessoa que guarda ou uma pessoa que é ansiosa, ela vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa irritada, uma pessoa descrente das coisas, uma pessoa altamente preocupada. Então, nós devemos ter esse discernimento para tirar isso de nós, porque isso vai sugar a nossa vida, a vida da nossa alma, entende? Então, tem estratégias para você conseguir desenvolver mais esse discernimento espiritual. A oração, por exemplo, você pode fazer orações, você pode fazer o jejum. O jejum é quando você deixa o corpo de lado e fortalece suas emoções, fortalece esse seu eu interior. Você aumenta essa conexão com você mesmo. Outra coisa, a meditação. Meditação é ótimo para você fazer esse trabalho de conexão consigo mesmo. Então, tem estratégias para isso. Quando você vai num parque fazer uma corrida e você para e fica de frente para uma lagoa, ouvindo o canto dos pássaros, meditando, observando toda aquela criação, aquela obra magnífica, essa conexão com a natureza faz aproximar-se do seu eu interior e se conectar com o seu redor, com tudo, entende? Então, é, a espiritualidade é você desenvolver essa conexão, ter uma autoconsciência de você mesmo, mas também da comunidade. A questão social também está diretamente relacionada. Você participar de grupos, você desenvolver empatia e você fazer trabalhos conjuntos, trabalhos sociais, por exemplo, para ajudar outras pessoas. Então, aqueles trabalhos sociais em que a pessoa ela tem vontade de contribuir na vida de outros, dando uma marmita, dando uma palavra positiva, tentando ajudar essa pessoa a sair daquela vida, isso desenvolve a espiritualidade também, entende? Então, tem essas estratégias que no final nos traz saúde mental, traz alívio, traz conforto, entende? E o perdão ele é fundamental também.
Quando você perdoa, a- o primeiro que se beneficia com isso é você mesmo. Você está tirando esse peso, essa carga de cima de você. Você está limpando o seu coração. Então, queria que você guardasse esses pontos e praticasse, lembrasse no seu dia a dia, tivesse consciência disso, para você conseguir ter mais. Se você perdeu sua saúde mental, seu equilíbrio, você conseguir ter isso de volta, saúde mental, emocional e, por fim, a parte física também. Às vezes você não cuida do seu corpo porque você está mal resolvido emocionalmente. E o seu corpo ele fica preso a vícios, preso a coisas superficiais. E você não faz as coisas que realmente deveria fazer, entende? Então, uma coisa está ligada à outra e é importante termos essa consciência desses três aspectos para podermos cuidar disso, se autocuidar, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.